Opa, conectamos! Está no ar mais um Papo Pedagógico, diretamente aqui dos estúdios SMCE, localizado aqui em Bento Ribeiro. Vamos começar o Papo Pedagógico, claro, falando de mais uma ODS. Hoje é a ODS número 10, Redução das Desigualdades. Como sempre, eu prometi, promessa é dívida, estou sempre com convidados ilustres. Olha só, primeiro vou falar aqui dela, que o patamar que é alto. Diretora da unidade Mangueira. Alô, Mangueira! Professora Márcia Brandão. Tudo bem, professora? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Prazer o nosso. E ele, que já é da casa, né? Nosso Brunão. Fala, Brunão. Bruno aí de História. Fala, galerinha. Prazer imensurável estar aqui com vocês hoje, tá bom? Opa, e nosso tema que é desigualdade. Vamos começar logo com uma perguntinha aqui. Como reduzir a desigualdade, gente? Vamos lá, vamos iniciar? Vamos lá? Então, pessoal, interessante a gente compreender, né, que essa ODS aí, número 10, Redução das Desigualdades, é uma meta da ONU que tem por objetivo promover uma inclusão social. Promover uma inclusão social. Então, dentro dessa ODS, a gente tem, de forma destrinchada, né, um objetivo muito claro e nítido de promover uma inclusão social. E essa inclusão social, ela se dá de diversas maneiras. Essas maneiras que contribuem, de certa forma, para a redução de uma desigualdade, né? Por exemplo, a questão da equiparação salarial. A gente sabe que, por mais que isso vinha mudando no decorrer do tempo, ainda a mulher, ela recebe, exercendo a mesma função, ainda recebe um salário menor, né? A gente sabe também da questão da oportunidade de forma igualitária. As oportunidades, elas não são oferecidas para as classes sociais da mesma maneira. Então, quando a gente compreende que há necessidade de reduzir essas desigualdades, a gente consegue entender quais são as metas traçadas pela ONU, né? Dentro desse objetivo aí, dentro dessa ODS número 10. Como, por exemplo, a questão da equiparação salarial, a questão da igualdade nas oportunidades, entre tantos e tantos outros fatores. Né, professora? Correto. Falando nisso, uma sociedade não se faz sozinha, né? É muito importante a participação de todos mesmo, para que a gente tenha diminua essa desigualdade, né? E o Santa Mônica sempre teve uma preocupação muito grande com isso. Sempre teve um lado social bem estabelecido, bem fortalecido, até que surgiu a Escola Tia Nilma, que veio para ancorar isso aí, para deslumbrar, né? Para brilhantar de vez o lado social de Santa Mônica. Começou porque o Projeto Olímpico da Mangueira tinha umas creches, tinha um CIEP, tem ainda a creche, um CIEP, e tinha uma lacuna no Fundamental 1. As crianças iam para o município para depois, porque o CIEP Brizola lá também é um diferencial, tem um trabalho diferente dos outros. E aí havia um pedido grande da parte do superintendente da Vila Olímpica, que era amigo pessoal, na época do professor Albano, que levasse, né, a escola para lá. E o professor sempre muito preocupado em trazer mesmo essa igualdade, em proporcionar para as pessoas um estudo de qualidade, para que elas tivessem condições de lutar depois no mercado, embarcou nessa ideia e aí começou a pensar lá na Escola Tia Nilma. E por que a Escola Tia Nilma, né? Houve a opção de vários nomes, mas a Tia Nilma, que hoje nós estamos comemorando o centenário da Tia Nilma, ela já praticava essa prática da desigualdade social, praticava a prática da desigualdade social dentro da casa dela. Porque a casa dela sempre foi o lugar onde todos atendiam o telefone, onde todos podiam buscar um prato de comida e aonde ela alfabetizava os alunos, até usando, às vezes, os termos que eles conheciam, que é um palavrão, um nome de uma arma, para que atraísse a atenção deles e eles tivessem o domínio das letras e o domínio dos sons. Criou uma própria metodologia. Ela criou a educadora no sentido lato da palavra. Ela criou o construtivismo sem saber que estava fazendo isso, né? Sim. E aí o professor Albano, conhecendo a história da Tia Nilma, resolveu colocar o nome do colégio de Escola Tia Nilma Gonçalves. A escola foi fundada em 2001. Eu fui percursora, eu fui a primeira diretora do colégio. Recebi uma ordem do professor Albano de ter 2 turmas de primeiro ano, 2 turmas de segundo, 2 turmas de terceiro, 2 turmas de quarto e 2 de quinto. Mas nunca consegui fazer isso, porque ao começar a avaliar as crianças,
o analfabetismo era muito grande, as crianças, infelizmente, que estavam vindo do município não estavam alfabetizadas. Aí eu tive que fazer um turno só de alfabetização e depois 2 turmas de segundo, terceiro, quarto, quinto, e nunca teve só 2 turmas de alfabetização. Nunca foi assim. Sempre as turmas de alfabetização lá eram muito grandes. Diminuiu muito agora com a pandemia, porque os recursos também diminuíram, mas ainda é um ponto de apoio para toda aquela comunidade. Eles têm todo o material do SAIS, toda a plataforma, todos os projetos que vocês realizam aqui em Bento Ribeiro, Madureira, Recreio, é realizado com as crianças da Mangueira, sem tirar nem pôr, todos. Interessante, voltando ainda à pergunta, olha que coisa interessante. Como reduzir a desigualdade? Bom, o Santa Mônica Centro Educacional vive na prática essa questão da redução da desigualdade. Investir na educação talvez seja um dos principais pilares para se promover uma redução da desigualdade. A gente sabe que através da educação, de fato, a gente consegue mudar o mundo. E, sem nenhum tipo de demagogia, a Rede Santa Mônica Centro Educacional vive isso na prática, principalmente na unidade da Mangueira, que é uma unidade, né, que promove essa redução da desigualdade com investimento educacional. Imagina levar a educação para essas crianças. Então, hoje que tem 22 anos de escola, né? 22 anos. 21 fez agora, né? Nós estamos em 2022. Eu tenho a Evelyn Bastos, que é a rainha da bateria, que ela estudou lá, depois ela ganhou uma bolsa no Santa Mônica de Cascadura, foi para o CEP, fez educação física na UERJ, mas ela não é só uma sambista, ela é uma historiadora, ela é uma militante. Essa aí não sei. Ela é uma entende do jogo. militante, ela luta pela mulher, pela raça, pela cor, sabe? Ela tem uma marca própria de roupa. Ela tá muito enganjada no meio político. Ela faz um programa de podcast mensalmente. Nossa, que bacana. Legal. A minha aluna Vitória Bossi, acabei de receber a foto dela lá pelo Instagram, se formou em medicina veterinária na Faculdade de Viçosa, né? E uma aluninha também que foi para o Pedro II, passou na prova, que nós temos muitos alunos que são aprovados para o Pedro II, e concorreu num concurso de redação, ganhou 50% de bolsa para fazer faculdade em Cambridge, na Inglaterra. Nossa, que bacana. Aí até o Luciano Huck apostou lá e fizeram uma vaquinha, porque 50% para ela não daria, né? Sim. E aí conseguiram o dinheiro, talvez ela está indo agora, se eu não me engano, em agosto. Línine, o nome dela. Que legal. Fora, eu falei só das mulheres, né? Mas também tem muitos rapazes que foram pro colégio, seguir a carreira militar, de fuzileiro naval, assessores políticos. A própria Mangueira, a escola de samba, ela faz um trabalho diferenciado, porque ela agrega os valores, os talentos musicais, né? O Douglas, que hoje é intérprete, como dizia o Jamelão, não é puxador, é intérprete. Intérprete. Foi nosso aluninho, viu o Douglas na barriga da mãe dele. Hoje ele está fazendo o maior sucesso no mundo da arte, né? Cantando. Os passistas, as passistas, eles têm como, assim, ganhar dinheiro de uma forma honesta e se sentir pessoas, né? Cidadãos de verdade, fazer a verdadeira cidadania. Ser valorizados, né? A educação tira do mundo do crime, as artes tira do mundo do crime, a própria cultura tira do mundo do crime. E assim, a unidade da Mangueira, ela tem uma influência muito grande na própria comunidade da Mangueira. É válido ressaltar que assim, as vidas foram transformadas a partir dessa unidade. Ela citou aqui vários exemplos, né? Vários exemplos. Transformadas mesmo. Exatamente. Então, ratifica esse processo de redução da desigualdade, né? E, na verdade, uma coisa que eu percebo muito nesse tempo, que eu saí, voltei, mas a Evelyn, a Vitória, essas pessoas que eu estou citando aqui, tinham uma família, que era aquela família que estava sempre muito presente. E isso faz toda a diferença também para você buscar uma desigualdade. O valor que aquela comunidade dá à escola, sabe? Por exemplo, nós vamos fazer uma festa junina agora. A participação deles é total, com um pratinho de doce, querendo ajudar. Eles ficam ansiosos em não perder a vaga, em buscar a vaga. Eu não tenho nenhuma defasagem
não sai aluno da escola. Que bacana. Eu não tenho evasão, eu não tenho como atender a demanda. Sim, sim. Porque tem muito mais para entrar do que para sair. Sim, sim. Na pandemia, eles se viraram assim, sabe? A escola apoiou muito, Santa Mônica apoiou muito, a CETEC me apoiou muito, mas era um celular para 4 crianças assistirem. Sim. E eu alfabetizei todo mundo, tá? Que Eu bacana. eu não. O mérito é das professoras, né? A escola de Xanielma alfabetizou todo mundo de uma forma bem fluida mesmo. Eles saíram alfabetizados e pela internet. Eu não tive reprovação. É válido ressaltar também que durante a pandemia, olha só que interessante, durante a pandemia, mais de 50% dos alunos que deveriam ser alfabetizados não foram por conta da pandemia. Então isso é algo de enaltecer mesmo, né? Conseguir, mesmo diante dessa dificuldade, promover o processo de alfabetização é algo, assim, muito importante. Não de tem fato. nem como mensurar. Não né, tem essa como alegria. mensurar. Não, a educação é incalculável, é imensurável. Os ganhos que são proporcionados através da educação, eles são incalculáveis. Eu acho que isso aí, a educação é a maior fonte para que não haja desigualdade social. Sim, perfeito. Oportunidade e educação. Né? Perfeito. E a oportunidade só vem através da educação. Com Perfeito. certeza. E a gente pode falar aí, a gente tem vários tipos de desigualdades. Sim. Que tipos de desigualdade a gente pode mencionar nisso aí? Bom, olha só, estabelecendo aqui um paralelo, né? O historiador gosta de contexto, então posso traçar um contexto aqui rapidinho? Vamos que vamos. Só para ficar mais lúdico para você aí de casa. A gente tem que entender que a desigualdade social, ela, como todo processo histórico, ela tem uma origem, né? E essa origem, ela remonta aí desde o período da Idade Antiga, quando as primeiras civilizações emergiram aí, né? Como assim? A gente consegue compreender que a desigualdade social, ela é um reflexo do modelo de estratificação de uma sociedade. O que seria estratificar? É dividir essa sociedade em hierarquias, né, em camadas, de forma verticalizada. Então a gente consegue compreender que em uma sociedade estratificada, dividida em classes, castas ou camada, né, a gente tem aí a questão da desigualdade explícita, porque, por exemplo, a camada ou extrato social que se coloca em uma posição acima, ela vai ter mais acesso, né, às riquezas, vai ter mais acesso aos alimentos. Acho que isso fica muito nítido no filme O Poço. Fica a dica, inclusive, aqui do podcast, do Papo Pedagógico. Filme O Poço é um filme bem interessante que trata de uma cadeia verticalizada, onde quem se situa em uma camada mais acima tem mais acesso à comida, quem está mais abaixo tem menos acesso, quem está mais abaixo ainda não tem acesso nenhum. Então a gente entende que a desigualdade, ela é um reflexo do processo de estratificação social. E a gente tem essas desigualdades assim divididas, segmentadas em alguns nichos, como, por exemplo, a questão da desigualdade social, a desigualdade de gênero, a desigualdade religiosa. A gente consegue perceber isso nitidamente em nossa sociedade, que mesmo sendo um Estado laico, as religiões de matrizes africanas, elas sofrem um processo de perseguição ainda. Então não há, por mais que o Estado seja juridicamente laico, né, não há o mesmo tratamento que se dá às outras religiões, como não há o mesmo tratamento com as religiões de matrizes africanas que se tem com as outras religiões de origem, aí, por exemplo, europeia, né? Então a gente consegue compreender muito bem isso. E, assim, a desigualdade, infelizmente, ela está emaranhada na sociedade, principalmente nesses pontos que foram aqui citados, a questão da desigualdade de gênero. A gente ainda percebe, mais uma vez, por mais que isso venha sendo reduzido com o passar do tempo, a gente ainda percebe que as mulheres ganham menos. A gente percebe nitidamente uma questão racial pautada em uma desigualdade social. Por isso, inclusive, a gente tem políticas afirmativas, né? A questão das cotas sociais, cotas raciais, que visam, de certa forma, equiparar ou reduzir essa desigualdade, né? Então, é interessante a gente compreender que a desigualdade, ela não é só uma desigualdade do ponto de vista financeiro, não, tá, gente? A desigualdade, ela... Muita gente acha que é só o financeiro. Só financeiro, desigualdade não. financeira, não. Por isso, inclusive, que a proposta da ONU é a redução das desigualdades. Não só desigualdade, é válido ressaltar isso também. Será que vamos cumprir tudo nesse prazo que a ONU deu? Essa meta, assim, no que depender da rede Santa Mônica, né? A gente está imbuído aí nessa casa. Não estou puxando sardinha do lado aqui não, porque eu trabalho aqui não, mas estamos imbuídos. O trabalho é bem feito aqui. Sim, estamos imbuídos. Vocês estão falando de desigualdade, né? Uhum. Quando
se instala uma escola social dentro de uma comunidade, nós estamos beneficiando os alunos com a cultura. Sim. Mas nós empregamos 23 pessoas. Sim. Que ganham 5 cestas básicas, que têm Sim. plano de Com toda saúde. certeza. Então, quanto benefício Com toda certeza. esses professores e essas pessoas que trabalham Quantas comigo, famílias sendo beneficiadas, direta e indiretamente. Direto e indireto. Tanto a dos alunos que estão estudando, Sim. tanto dos funcionários. Com toda certeza. Porque vocês sabem, o material pedagógico é uma coisa que é custosa para as Sim, famílias. sim, E sim. eles ganham esse material Sim, sim. que é custeado pelo nosso gestor. Sim. Isso aí é uma coisa muito importante, né? É, assim, na verdade, quando a gente estava analisando a proposta, né, dessa ODS, cara, assim, veio em nossa mente na hora a unidade da Mangueira, porque eu acho Sim. que isso é um projeto que a gente precisa realmente mostrar pro público de casa, porque muitas vezes as pessoas falam de desigualdade, mas ficam só no discurso. Isso aí. Ficam só no discurso. E aí beira a demagogia. É aquilo assim, eu não sou racista não, mas... Tenho até um amigo preto, né? Tenho até um amigo negro. Então, assim, a gente consegue perceber que a unidade da Mangueira ela é o reflexo da redução da desigualdade social. E esse é o ponto-chave aqui do Papo Pedagógico. Mostrar pra você aí de casa que a unidade da Mangueira, de 21 anos, né? Cara, 21 anos beneficiando inúmeras famílias, cara. Isso, assim, é uma coisa pra se ressaltar. Muito difícil e, assim, isso é incalculável, assim. O ganho que essas famílias com certeza têm. E o amor que as crianças e a família têm dedicam, né, pela unidade. É Que uma bacana. afetividade que você não tem em nenhum outro espaço. Que bacana. Já trabalhei em outras escolas Sim. também sociais, Sim. mas que eu não... Ali tem um carinho, Sim. um afeto. O William já foi lá e você percebe isso nitidamente quando Aham. você entra lá. E quem Uma conhece... alegria, uma energia diferente ali. Que bacana. Sim, Eu acho que é a energia da Tia Nilma. E quem conhece o professor Urbano aqui, né, puxando sardinha de novo não, é um cara que gosta da educação. Sim. Ele gosta. Então, é só dele chegar na unidade de Mangueira, eu já presenciei isso, já trabalhei, fiz atendimento lá que eu era da CETEC, as crianças correm em direção a ele, para abraçar ele, né? sempre. E olha que é uma coisa que ele vai lá toda hora, mas a emoção Nas sempre. formaturas, nas festas, ele sempre se emociona muito com o calor humano que ele recebe ali. É que a gente acaba recebendo mais do que dando, né? Isso é interessante. Receber o retrato da Vitória, Essa reciprocidade é muito interessante. Assim, receber o retrato da Vitória vestida de médica na universidade, sabe? Foi uma coisa que me encheu de alegria de uma forma que talvez ela nem saiba, mas é uma felicidade muito grande a gente poder ver eles brotando para o mundo, ocupando um espaço na sociedade, exercendo realmente a função de cidadania. Um sentimento de dever cumprido, né? Que é a função de... É muito bacana mesmo. Né? Professora... Convido a todos para conhecerem. Professora Tia Nilma faria 100 anos, né? Então, esse ano aqui é importante que a Rede Santa Mônica completa 55 anos. 55 anos. E o centenário da Dona Nilma. Dona Nilma. Ó, que ano, hein? Lembrando que o pai dela foi um dos fundadores da Escola de Samba Mangueira, Estação Primeira, né? E as filhas dela continuam esse legado, né? Sim. Legado, a palavra é exatamente essa, legado. Legado. Continua aquela casa lá, que eu já tive o prazer de ir lá várias vezes fazer entrevista com elas, e a Guezinha, a Márcia, uma outra filha dela que me faltou o nome agora, continuam lá recebendo todo mundo, atendendo, prestando essa parte de assistente social deles lá, Sim. da forma deles, para a comunidade da Mangueira. Aí vem o resultado lá, e tem feijoada, tem canjica, tem sempre muitas coisas lá na casa da Tia Nilma. Todo mundo passa o Natal lá, sempre é assim. Não mudou, esse legado continua. Que bacana. O legado ele é um reflexo também do processo de educação, né? Da educação familiar, aliada à educação escolar. Então a gente constrói um legado a partir dessa união. É muito interessante. Lembrando, inclusive, a senhora falou, né, que a questão da família é muito forte na comunidade da Mangueira, na própria unidade. Lembrando que a Rede Santa Mônica tem esse viés de educação familiar, né? É um diferencial muito grande da nossa rede, o acolhimento, né? É uma escola idealizada por uma família, isso é muito interessante. Exatamente. Né? É um diferencial, assim, porque aqui realmente a gente preza por essa questão da redução da desigualdade. A educação aqui não é um comércio. É válido a gente ressaltar isso. A educação aqui não é... Fora as campanhas que a gente faz durante todo o ano, né? Campanha de sangue, do agasalho. Sim, com toda certeza. A preocupação do professor Urbano
na pandemia, dos alunos terem acesso ao estudo. Então ele poderia muito bem estar em casa, Sim. Se resguardando não, mas ele estava preocupado o tempo todo. Diariamente. Diariamente aqui, querendo ver como seria resolvido isso, como que os alunos teriam acesso à educação. Então você vê a diferença aí. Não é só, você falou, não é só o comércio. Sim. E você vê que a Mangueira fez parte disso tudo, né? O mesmo Classroom que foi montado aqui para que desse atendimento aos alunos na pandemia foi montado lá também. Não houve diferença. Não houve diferença. Eu bacana. acho que isso que faz com que a comunidade acolha tanto a gente. Eles percebem o respeito que o Santa Mônica trata as famílias, trata as crianças da mesma forma, com a mesma igualdade. Então eles acabam retribuindo, porque eles percebem que não existe diferença, não existe essa desigualdade. Sim. Isso A aí. gente tenta levar sempre o melhor para eles. Sim. E professora, na unidade, vamos falar de números, mas quantos alunos que a rede da Mangueira recebe? Hoje por volta de 400, mas eu já tive 700. Caramba, 400 alunos. 400 alunos. Por volta, 380 e pouco, mas antes da pandemia eu Sim, tinha 712. 712. E funcionários? 23. 23, ó. Cara, assim, é só pensar quantas famílias estão sendo beneficiadas com esse projeto. Né? São 400 alunos. São 400 alunos que provavelmente lograrão êxito, né, na sua vida profissional. São 400 alunos que com certeza vão representar um exemplo dentro da comunidade da Mangueira e possivelmente puxar um outro rapaz, um outro adolescente que esteja envolvido com coisas erradas. Exemplo, né? Exemplo, exatamente. Eles têm o nosso exemplo, não fica só com o exemplo que eles têm lá na comunidade. Isso aí. Não tem Isso que é jeito, não. interessante, Tem jeito sim, tem jeito sim. Até quando eu falei que na própria escola de samba, eles também tentam buscar, né? Sim. Para que o Douglas seja um intérprete, vá cantar, ganhar dinheiro, seja um exemplo para os outros que tenham voz para cantar. As passistas, as meninas, sabe? Elas ganham para isso. Essa é uma prática de redução da desigualdade. Claro. Ganham dinheiro, ganham muitas coisas para estarem trabalhando com isso e fazendo o que gostam também, né? É muito importante isso para eles. Show. E como a comunidade Mangueira, vamos lá, como a comunidade Mangueira é beneficiada pela Rede Santa Mônica? Com tudo que a gente Com oferece, tudo, né? Toda a educação, todo o carinho, todo estudo, todos os frutos que a gente vem colhendo, sabe? O telefone nunca para de tocar, que dia que vai abrir inscrição, que dia que vai abrir inscrição, que dia que vai abrir inscrição, sabe? Eles são muito, muito gratos. Eu ia comentar isso, aí estava esperando uma oportunidade, é muito engraçadinho que eles falam assim, onde você estuda? Eles não falam, eu estudo no Santa Mônica. Eles gostam de falar. Tem esse eles status, têm né? orgulho de Que dizer bacana, que que estudam bacana. no Santa Mônica. Santa Mônica. Eles são do Tia Nilma, mas Que eles gostam de dizer bacana. que só porque tem Santa Mônica atrás. Mas, Que bacana. Eu sou do Santa Mônica, eu sou do Santa Mônica. Eles têm muito orgulho de falar isso. Não, deve ter orgulho mesmo. Mas deve tem que ter, orgulho. tem que ter. Eles são Né? muito felizes, sabia? Que uma bom. comunidade, as crianças são muito felizes lá. Que bom. Lá eu estava dando uma olhada também, tem a questão dos projetos profissionalizantes, não é isso? Aí é o projeto como um todo, né? Como a um Vila todo. Olímpica, ela abrange tanto a parte de esporte, que já saíram, o Felipe, que foi da seleção, um jogador, que vocês sabem mais do que eu, o nome dele, foi de lá. Vários atletas da parte de pulo, de salto, de correr, do atletismo. Sim. O atletismo lá é muito forte. Tem 2 clínicas da família, tem o CIEP, tem o Jovem Aprendiz. Olha como a Mangueira é beneficiada, né? Com As tantas crianças dessas passam coisas. praticamente o dia todo lá, Sim. porque eles saem do colégio e tem aula de basquete, ou aula de atletismo, ou aula de judô. E tem um grupo que está fazendo um apoio pedagógico para recuperar essa parte que ficou perdida na pandemia. Um grupo de policiais que faz esse apoio, dá uma aula de matemática, português, no contraturno também para as crianças. Eles têm tudo lá. Que interessante. Olha o É só que... querer mesmo aproveitar. Olha o que me veio em mente agora, posso? Que me veio em mente agora falando sobre isso. Como é válido ressaltar, né, essa questão. A palavra pedagogia, né, tão conhecida no nosso meio educacional aí, vem de um termo chamado paidos, que é criança
né? Tem alusão com paideia também, que é uma educação integrada lá no tempo da Grécia Antiga. Então a questão da paideia é uma educação integrada lá no tempo da Grécia Antiga. E o que seria essa educação integrada? Remete perfeitamente com esse projeto. É compreender que o aluno ele deve aprender todas as áreas, né, de uma sociedade. Então, quando o aluno ele tem acesso a essa educação integrada, ele se forma como ser. A questão do aluno aprender música, a questão do esporte, a questão do projeto profissionalizante em si. E é válido ressaltar que aqui na rede, assim, a gente tem isso muito nítido, né? As próprias atividades extraclasses, né? Agora, coral, sim, teatro. sim. Isso é de fato uma educação integrada. Isso é promover uma educação integrada, Sim. né? Temos Interessante. O nosso extra classe aí tá voltando agora, né? Voltou agora. Pós-pandemia. Mas tá voltando com tudo. Uhum. Isso aí é muito importante. É um anexo, um complemento, né, da educação. Mas também sempre foi um viés do nosso gestor, né? Gostar da banda, da orquestra, que ele do gostava esporte, muito da orquestra, do esporte, né? O professor Bono é um educador nato. Nato. E ele vive aquilo, não é? Ele vive. Começou, o Cidadão está participando mais uma edição do Intercolegial. Sim. Então ele tá ali sempre acompanhando, então. A sala de troféus lá de Cascadura mesmo, tem, nossa, muito troféu. O esporte o memorial também, né? Memorial tem, pô. O esporte Gente, é muito forte. Faço o convite a vocês aí, tentar agendar aqui, liga para Bento Ribeiro, quero conhecer o memorial, que o memorial é muito bonito. Sim. Ali você vê a história inteira, do início ao fim da rede Santa Mônica. A história sendo narrada ao vivo, né? Aí ali vai ver tudo ali. É isso. Bem interessante. Vai lá, Bruno, quiser mais uma coisa. Vamos lá. Só pra gente traçar aqui, de certa forma, um resumo, né? Da questão das práticas da redução da desigualdade, né? Então a gente consegue, a partir desse bate-papo aqui, extremamente enriquecedor, né? Quero agradecer mais uma vez, de fato, essa oportunidade aqui. Poxa, e elencar... homenageada aí por vocês. Obrigada. Mas é digno. É digno. É digno de esse é o mínimo, que a senhora faz. É o mínimo isso aqui. Né? Porque o trabalho que a senhora faz é gigante. Da Mangueira. A formatura na época da pandemia, né? A gente fez um chapeuzinho, as mães foram buscar aquele capeluzinho. Sim. E aí teve a formatura com juramento, com hino bonitinho, tudo pela internet, assim, foi memorável aquele momento ali para mim também. Ou seja, nem na pandemia eles não, né? Não. E olha a importância, né, para a mãe, que achando que o filho não ia ter formatura, não ia ter nada. Sim. É aquele momento ali especial para a vida dela, dos filhos, né? Foi um trabalho bem assim, as professoras, eu te falo, quem entra ali na Mangueira para trabalhar, se apaixona, e aí você vê que é feita uma coisa que não é só cumprir um horário, cumprir um planejamento. Há toda uma paixão envolvida e acabam fazendo um trabalho diferenciado mesmo. Bacana. Então, assim, só para a gente elencar algumas práticas, né? Conforme a própria orientação da ONU, que é que, de certa forma, legitima todo esse bate-papo aqui pedagógico, a questão da inclusão social, né? Da equiparação salarial, a questão da igualdade de oportunidades, de fato, exercer algo de forma meritocrática, né? Não falar em uma meritocracia só baseada em um discurso raso, e sim viver a questão da oferta da oportunidade de forma igualitária, a questão do esporte, e acho que a questão principal que norteou tudo isso aqui é a questão da educação. Nenhuma sociedade transforma nada, nenhum setor, sem a educação. O investimento educacional é muito importante e a gente precisa cada vez mais falar da educação, porque a educação, ela reverbera em todos os outros setores da sociedade. A gente não tem economia sem educação, a gente tem saúde sem educação, não tem esporte sem educação. Então a educação, ela é de fato a mola propulsora que vai, de certa forma, reduzir essas desigualdades. E aí, assim, só para finalizar a minha parte, não é porque a desigualdade ela tem uma raiz histórica lá desde o período antigo, né, com as primeiras civilizações, com as sociedades sendo estratificadas, não é porque isso tem uma raiz histórica que a gente vai se acomodar Vai perpetuar, né? e prolongar esse sistema, não.
cabe a nós, né? E acho que a Rede Santa Mônica faz isso de forma incrível, cabe a nós promover de fato a mudança. A mudança começa comigo, começa com você, Uma sociedade com a senhora. não Exatamente, se faz sozinha. não se faz sozinho. Não adianta eu ter o Tia Nilma lá, tudo bacaninha, e os alunos quebrarem, destruírem, não terem educação, Não né? terem educação. Exatamente. Isso aí é uma coisa que a gente também busca muito com eles, por eles viverem num ambiente diferente, a gente trabalha muito esses hábitos, uma educação como um todo mesmo, né? Sim, sim. Não é só a parte didática, acadêmica, mas a educação, como você falou, não tem o esporte. Se você xinga, você bate, se você briga, acabou o jogo. Então, nada existe se você não fizer a tua parte, se você não Sim. buscar melhorar, ter um pouquinho mais de educação a cada dia. Porque isso é uma coisa que a gente tem que treinar, porque a gente no corre-corre e às vezes a gente se esbarra e não fazendo a nossa parte. E aí fica a reflexão, né? O que é que vocês farão para reduzir a desigualdade? O que vocês podem fazer? Sim. O que no seu dia a dia aí, o que você pode fazer para... A Dona Nilma ajudou bastante crianças aí, então, gente... Vale ressaltar também que uma aluna, que eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas da Unidade Cascadura, ganhou um concurso e aí ela recebeu um prêmio, uma doação de livros, e ela doou tudo lá para a Mangueira. Caramba, que legal. Bolsas. Foi bem legal, a gente fez um trabalho bem legal com as crianças e com ela também. Obrigada a menina aí de Cascadura, que eu não lembro do nome, foi um ano passado, foi um pouquinho antes da pandemia. Sim, então mas as outras unidades vivem de alguma forma também, sempre lembrando da Mangueira e fazendo alguma coisa por nós lá. É um trabalho em conjunto, né? Gente, o tempo, infelizmente, chegamos. É curto, mas eu queria agradecer. Deu um show, hein, Bruno? Parabéns. Nada. Foi realmente, assim, muito agregador, edificador poder conversar aqui com vocês. Muito. Foi um papo pedagógico, assim. Um prazer receber vocês dois aqui. É bom que o pessoal de casa tá conhecendo mais sobre a unidade. Gente, vai lá no nosso site. Então, o site também tem tudo lá. Isso, vamos lá. Vamos lá visitar a unidade, pega o enderecinho, vai lá para ver como. É bom vivenciar. Isso aí, vivenciar. É isso aí. Chega lá, ver. A energia toda que tem lá. Pô, energia lá em cima, você vai sair de lá. Com certeza você vai entrar uma pessoa e vai sair outra. Isso aí. É fato isso. Entendeu? Professora Márcia, muito obrigado pela presença. À disposição de vocês. Foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter disponibilizado o tempo aí para estar com a gente. Brunão, agradeço assim, sem palavras, de verdade. Foi um prazer imensurável estar com vocês. E que venham próximos, né? Vem, pode ter certeza. Você já Estamos juntos. Você já é do estúdio aqui. Que venham outros. Vem, pode ser, com certeza vamos vir. Galera, você de casa que está aí no YouTube, vamos lá, o nosso combinado, compartilhar, seguir, vamos lá, dar o like. Deixar o like. O like é importante, deixa o like. E o mais importante, se inscrever no canal. Não é inscrito? Se inscreva no canal. O pessoal aí, claro que o Santa Mônica não é pouca coisa. Estamos no Spotify. Galera do Spotify que tá ouvindo do rádio, tá ouvindo no carro, tá ouvindo fazendo aquela faxina, fazendo um bolo. Então não deixe também de curtir a gente lá. Acompanhar, né? Isso aí, acompanha a gente nas redes sociais. Estamos lá também no Instagram, @SantaMônicaCE. Estamos lá, só ir lá seguir, que lá no nosso Instagram a gente bota tudo que acontece nas redes, tudo que vai acontecer, de novidade, de agenda, de tudo, tá bom? Então não deixe de seguir a gente. Então, pode, professora? Só um agradecimento especial, que nada se faz sozinho, né? Então, já que eu estou em rede nacional aqui também. Com certeza. Eu quero deixar um beijo bem especial para a equipe que trabalha comigo. Parabéns para os professores da Escola Tia Nilma, para a supervisora, para a secretária, o pessoal da manutenção. Que bacana, que exemplo de gestão. Eles trabalham com muito amor e sem eles eu não ia fazer nada. Que bacana. Não ia fazer nada sozinho. Com toda certeza. Com toda certeza. E um carinho grande aí com o professor Albano, que sempre manteve essa escola. Com certeza. Professor Albano, ó. Tamo junto. Galera, beijo, abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima.